Olá, vamos fazer mais um exercício da linguagem ladder. Eu trouxe aqui um outro exercício que ele fala um pouco sobre o uso dos contadores e dos timers, e acredito que ele será importante para a gente trabalhar o conjunto de regras relacionados a intertravamento usando, limites de condições de tempo e de contagem. Então, esse exercício que eu trouxe é o exercício 4 da lista, que diz o seguinte: elabore um programa em linguagem ladder para que o CLP ligue uma lâmpada L1 quando o número de pulsos dados em uma botoeira de impulso push-button for igual a 3, em um tempo não superior a 10 segundos. Se o tempo for maior do que 10 segundos, deve-se zerar o contador automaticamente. Deve ser prevista uma chave de pulso desliga para desligar a lâmpada. Então, nesse caso, o nosso problema ele vai ser o seguinte: a gente vai ter um botão que a gente vai ter que pressionar ele 3 vezes em um tempo menor do que 10 segundos para que a gente consiga ligar uma lâmpada. Se nós fizermos 3 acionamentos, porém levando mais do que 10 segundos, a gente então não consegue ligar a lâmpada e tudo retorna, o timer deve retornar ao seu estado original. Vamos ver como é que a gente faz isso usando o PLC Fiddle. Bom, eu vou tirar, como sempre, o que já temos aqui, vou tirar o degrau, e também as variáveis. E eu vou adicionar as variáveis que a gente tem no nosso problema. Então nós temos lá uma variável que é o liga, que é a nossa variável o botão de ligar, e eu vou colocar o desliga, que é o botão de desligamento da lâmpada. A gente vai ter a lâmpada, que é o L1, e aí a gente vai ter um timer e um contador. O timer e o contador são vistos aqui como tipos diferentes. Então a gente vai vir aqui, trocar para timer, vamos colocar aqui o tempo, e no counter a gente vai colocar uma contagem. Beleza? Vamos adicionar um degrau aqui, a nossa área de código. Bom, a primeira coisa e mais óbvia é que a gente vai ter que então trabalhar com o botão de ligar, então eu vou chamar aqui o botão liga, e eu vou contar o número de vezes que esse botão foi pressionado. Então eu vou vir aqui em time count e vou usar um count up, ok? E vou colocar aqui o count, que a gente colocou uma variável count. Por enquanto a gente não precisa fazer nenhuma configuração na variável. Porém, a gente sabe que quando a gente pressionar o botão aqui, nós vamos ter uma contagem sendo incrementada ao nosso contador. Bom, a gente precisa, ao mesmo tempo que nós estamos olhando para o contador, verificar o tempo que essa contagem levou. Tá? Então nós podemos usar aqui a mesma lógica que a gente está usando com o botão, com o contador. Só que com o contador a gente pensar um pouco diferente. Pensar assim, bom, se eu não atingir o meu estágio, que é o estágio da contagem, eu quero que o contador permaneça contando. Se eu atingir a contagem, ele para. Tá? Então, eu vou adicionar um novo degrau e eu vou fazer isso. Então, eu vou colocar aqui uma variável, que é relacionada à contagem, então que é o count.q, e eu vou avaliar, enquanto eu não tiver a contagem, eu vou olhar quanto tempo ele passou em nível lógico baixo, ou seja, não tendo aquele valor de contagem. Então eu vou colocar aqui o temp. Perceba que o count.q ele já apareceu ligado, isso porque a gente não definiu aqui o nosso valor de contagem. Eu vou colocar aqui o preset como 3, e aí a gente vai desligar o count. Tá? Então olha só, qual que é a lógica aqui? Se nós ligarmos o botão 3 vezes, ao longo desse processo, percebam que o Q permanece desligado. Então, enquanto Q for 0, eu quero saber quanto tempo isso levou. Então, aqui se a gente der uma olhada, não está acontecendo nada, tá? Porque também a gente não adicionou um tempo ao pre. Então, vamos colocar aqui 10 segundos, que é o nosso tempo limite lá. Então, perceba que ele está contando. Tá? Nós estamos aqui. Agora eu vou contar mais uma vez com a chave de liga. Quando eu contei mais uma vez com a chave de liga, olha o que aconteceu. Q permaneceu ativo, TT desligou, ou seja, ele não está mais no processo de contagem,
E aqui, na contagem, nós ativamos o quê? Né? Temos uma contagem, está tudo certo. E aqui conseguimos então fazer o nosso processo, né, de seleção do número de vezes com o período de contagem. Ok? Bom, nós fizemos isso apenas usando a contagem Q. Porém, a gente também vai precisar que esse sistema desligue quando nós estivermos com a lâmpada ligada. A gente vai precisar ver se isso vai fazer diferença na nossa vida daqui a pouco. E daí, se fizer diferença, a gente volta e incrementa isso, ok? A princípio, conseguimos, sempre que nós temos três vezes o botão de ligar e desligar, nós temos a contagem aqui em 3, e essa contagem desativa o delay, né, o off delay time. Vamos fazer agora a conexão da lâmpada. Então, vou vir aqui, vou adicionar uma nova linha, e eu vou dizer assim, olha, a lâmpada ela só vai ligar quando a gente tiver duas coisas acontecendo. A primeira das coisas é eu ter chegado ao número 3, então conte.q. E a segunda coisa é eu ter chegado ao tempo, que é tempo.q. Ok? Então, se eu cheguei nos dois estágios, eu ligo a lâmpada. Então, bobina e vamos ligar a lâmpada L1. Então, aqui temos que L1 foi ligado. Ok? Claro, aqui a gente não tem um botão de desligar. Então a gente vai precisar implementar o botão de desligar. A princípio o nosso sistema está funcionando. Então eu vou, para facilitar a nossa interpretação, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e eu vou zerar a nossa contagem. Então eu vou colocar 0 aqui e ele vai começar a contar de novo. Ó, percebam, está contando, ok? Contou. Aí eu venho aqui e vou tentar dar os pulsos de ligar. Ok? Ó, perceba que quando ele terminou, que ele chegou no 10, que desligou. Então eu já perdi o tempo. Tá? Então, tem que começar de novo. Venho aqui em acumulador, 0, e aí eu venho. Liga 1, 2 e 3 vezes, e ele para a contagem. Quando ele para a contagem, ele zera o contador. Tá? E ele vai ficar aqui com o Q ligado. Novamente, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Ó, eu vou zerar o acumulador. E agora eu quero que vocês percebam que enquanto ele está contando, o Q está ativo, ok? Se Q está ativo enquanto está contando, ó, Q e T, quer dizer, ele está funcionando também no sentido contrário. Quando eu cheguei no tempo desligado, ele desliga, ok? Não é só o funcionamento da entrada que é contrária. A saída também é negada, tá? Então a gente tem que se preocupar com isso. Então, para fazer o botão de reset, nós vamos fazer o quê? Eu vou puxar, né, mais uma linha e vou dizer assim, eu quero que ele desligue, que ele resete quando? Quando eu apertar o botão de desligar ou quando a gente chegar no tempo máximo de contagem e eu não tiver o valor máximo, que é o 3, desculpa, o máximo de tempo, que é 10 segundos. Ou quando eu tiver 10 segundos, eu não tiver atingido um outro valor, tá? Então a gente vai fazer aqui exatamente esse processo. Nós vamos adicionar então uma contagem que vai delimitar que ele vai desligar o circuito quando eu pressionar o botão de desligar ou quando eu tiver atingido os 10 segundos, mas não tiver ainda a contagem completa. Então eu vou precisar de um ou, tá? Eu vou puxar o ou para cá e eu vou colocar aqui como contato o botão de stop, tá? Que nós temos aqui como botão de desliga. Então o botão de desliga ele vai ser crucial, porque se a gente pressionar ele, ele tem que desligar a contagem. Tá? E eu quero que também aconteça o seguinte, quando eu não tiver ainda o valor de conte, tá? E eu já tiver alcançado o valor de 10 segundos. Percebam que aqui, ter alcançado o valor de 10 segundos significa uma chave fechada. Tá? Porque, ó, atingir os 10 segundos e Q é 0. Tudo bem? Agora nós vamos precisar resetar a contagem. Então eu vou vir aqui, né, na opção Time Count, vou puxar o Reset e aqui eu vou colocar Temp. Então zerei o Temp, mas não zerei o Count. Tá? Então, dando uma olhada aqui, o que vai acontecer? Ó? Se eu não acionei, né, ó, se eu não cheguei nos 3 valores aqui, eu vou resetar a contagem de tempo. Tudo bem? Bom, nós vamos precisar também resetar o contador.
Por quê? Porque se eu tiver acumulado o valor, então olha só, eu vou vir aqui e vou acumular. Quando eu acumular, o que vai acontecer? Apesar de ele não ser um contador retentivo, o que significa que eu não vou conseguir guardar o valor, quando nós terminamos a contagem, eu fico com o Q ativado e ele segura a lâmpada ativado. Então eu quero, nesse momento que eu não tiver chegado no valor máximo, que eu consiga parar a contagem. Então eu vou puxar mais uma linha, tá? E é o que eu vou fazer exatamente o mesmo processo. Então eu vou puxar para dentro o valor de desliga, que ele vai ser essencial para nós, e vou puxar as duas negações das portas ali, que a gente vai associar ao valor de conte Q e também de tempo Q. Só que ao invés de que a gente fez repetido, ao invés de fazer o reset do tempo, a gente vai fazer o reset da contagem. Então vou puxar para cá e vamos resetar a contagem. Nesse caso, o que vai acontecer? Então eu vou vir aqui, ó, e vou zerar o acumulador. Tá? Então, ó, percebam que agora eu não só vou resetar o tempo, como eu também vou resetar o número de contagem que eu tiver aqui. Eu vou fazer assim, eu vou contar uma vez e a gente vai ver que quando chegar o tempo, ele vai limpar o acumulador para nós. Ok? Bom, vamos ver agora o que acontece, né, com o nosso processo aqui. Vamos testar. Então eu vou vir aqui e vou ligar 1, 2, 3. Ok? Então olha só. Aqui, conte se tornou verdadeiro e parou o off delay. O off delay, por sua vez, né, como está parado agora, ele não conta mais até 10, não vai zerar mais a contagem. Nesse caso aqui, conte como reteve o valor, se manteve ligado e ligou a lâmpada. Para a gente desligar, nós temos os contes ou o temp, né, o conte ou o temp, ou o botão de desliga. Então, se eu vier aqui e pressionar desliga, ele tem que desligar a lâmpada. Tá? Então, mantendo o desliga ligado, nós resetamos as contagens e aí nós voltamos ao processo inicial. Tá? Percebam que se eu não fizer nada, esse contador aqui ele vai permanecer contando até o fim dos tempos. Tá? E isso a gente assegurou fazendo esse processo aqui, ó, que é o processo de reset de ambos, tanto do contador quanto do temp. Se a gente não tivesse feito o reset do contador, a gente teria um problema, porque se eu tivesse chegado na contagem 3, depois dos 10 segundos, na próxima ele teria, né, aceito a contagem. Vamos ver, ó. Então eu vou tirar só esse reset daqui e a gente vai fazer esse teste, ó. Ele vai terminar a contagem. Vai chegar em 10 segundos. E eu vou fazer assim, vou vir aqui, liga uma vez, liga duas. Tá? E vou manter assim. Tenho 2 vezes. Agora passou o tempo, liga uma. Ó, perceba, isso aqui ultrapassou o tempo. Então eu fiz mais do que 10 segundos. Então o tempo aqui não afetou a nossa vida. Então nesse caso nós realmente vamos, né, precisar manter esse reset aqui. Vocês talvez fiquem tentados a usar, né, uma porta, né, de saída aqui, um ou, né, como a gente fez, né, puxando uma linha acessória, para colocar as duas saídas aqui. Acontece que não é muito usual na linguagem ladder que a gente use, né, duas saídas. É quase que uma normativa de que cada linha tenha apenas uma saída. E nesses casos é importante então a gente, né, usar os valores aqui com, né, precaução, sempre usar dentro das regras, tendo uma saída e um conjunto de entradas, ok? Espero que com esse exercício vocês tenham entendido mais, né, como que a gente usa os contadores e como que a gente usa os timers nas linguagens como a linguagem ladder, ok? Então, muito obrigado e até mais!